Bom dia, você que vai acompanhar aqui no YouTube, né? Talvez seja de dia, ou à noite, ou de tarde. Deus te abençoe, não importa o horário. Estamos aqui juntos, né? Estou com os nossos irmãos ali no Instagram, vários irmãos ali entrando. Olha, o Tony entrou, bom dia. Né? Também entrou a Carla Veríssimo, bom dia, paz de Cristo a todos. Uma abençoada semana, que bom estarmos juntos aí. Hoje nós estamos aqui meditando o livro Liderança com Propósito. Espero que você esteja acompanhando comigo, esteja aí com o seu livro, sua Bíblia, caneta, para a gente fazer as nossas anotações. E olha, hoje é o capítulo 3, os planos de um líder. Certo? Os planos de um líder. Porque, gente, semana passada nós falamos a vida de oração de um líder, não foi isso? Na semana passada falamos muito sobre que a primeira coisa e a última coisa que o líder faz, ele encharca todos os seus projetos na unção, né? Pela oração, ele apresenta a Deus, ele busca ali Deus direcionamento, busca até mesmo os planos. Né? O plano tem que vir do céu para as nossas vidas. Mas depois de orar, tem que planejar, tem que haver planejamento. Né? Um líder, quando o líder enfrenta um desafio, a primeira coisa que faz é orar. Está aí na página 43, você pode acompanhar comigo. A primeira coisa que o líder faz é a oração. Mas a segunda é criar um plano, é planejar, né? Numa maneira, né, de chegar lá aonde é necessário se não houver um planejamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, biblicamente, e no exemplo de Neemias, como que é importante criar estratégias, planejamentos, certo? Neemias, né, os grandes líderes como Neemias são hábeis planejadores. Ou seja, na tua vida pessoal, né, nas suas finanças, você tem que ter um planejamento. O que eu desejo? Aonde eu quero chegar? O que eu vou fazer com o dinheiro que eu recebo? Não importa a quantidade, recebe pouquinho, recebe muito, planeje, organize. Não viva uma vida louca, né, sem planejamento, vai, faz tudo, gasta tudo, não tem um plano para o futuro. Não é assim que funciona. Por quê? Porque para que fazer planos? O nosso maior exemplo é o próprio Deus. Deus faz planos. E olha, os planos de Deus são maravilhosos e os planos de Deus são tão perfeitos que eles nunca são frustrados. Aquilo que Deus planejou vai acontecer, ainda que... E olha, porque Deus ainda nos seus planos, ele planeja essa parceria com o ser humano que é super falho. Mas mesmo assim Deus vai transformando as nossas falhas em coisas, em aprendizado. E muitas vezes sei que podemos tardar, mas irá acontecer. Às vezes é necessário várias gerações para aquele plano de Deus se tornar realidade. Já falei aqui, por exemplo, que Deus faz uma promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação. Passa Abraão, vem seu filho Isaque, a promessa está lá, morre Abraão, agora é Isaque, ainda tá, Deus está dentro do seu planejamento, morre Isaque, vem Jacó, que é transformado o seu nome em Israel, morre Jacó, aí vem os filhos de Israel, o filho de Jacó, que se transformam nas 12 tribos e aí então se transforma numa grande nação. 4 gerações para uma promessa se cumprir, 4 gerações de um planejamento de Deus. Logicamente que você não vai poder ter várias gerações para cumprir o seu plano, mas às vezes algo que você está começando vai se tornar realidade. Você planta para os teus filhos colherem, teus filhos realizarem. Davi sonhou com o templo, mas a realização foi Salomão, seu filho. Mas Davi sonhou, planejou aquele templo para que seu filho cumprisse.
Então nós vemos aí esse planejamento nos grandes homens e no próprio Deus, certo? Ok, planejamento, Deus planeja. Segundo, Deus organiza. Deus é um Deus de organização. Quando a terra estava um caos, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Organizar. Colocar cada coisa no seu lugar, para que tudo funcione, para que tudo ande bem. Tudo deve ser feito com decência e ordem, certo? Então planeja. Segundo, organiza. Veja por onde anda e os seus passos serão seguros. Provérbios 4, 26. Terceiro, já finalizando essa parte, por que planejar? Primeiro, porque Deus ele planeja, porque Deus é organizado. E terceiro, significa boa mordomia. Nós não podemos esquecer que nós não somos donos de nada. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, nem a minha vida. Eles dizem, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser da minha vida. Ei, essa não é uma frase que um cristão pode falar, porque você não é mais dono da sua vida. A sua vida pertence a Deus. Deus apenas te permite viver e administrar aquilo que é dele. Então, se nem a minha vida é de Deus, nada é meu. Se eu tenho aqui um computador, se eu tenho aqui um telefone, onde eu estou fazendo, não é meu. Eu sou o quê? Eu sou um mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida as coisas do seu dono. Então, planejar, ser organizado, cuidar bem, isso é o que Deus espera de nós, que somos mordomos. Quando não planejamos, não estamos cuidando do que Deus nos confiou. Faça planos para ser um bom mordomo dos recursos que Deus te deu. Seja o seu salário, faça planos, planeje, organize, seja um bom mordomo. Sua família, seu tempo, seja um bom mordomo do seu tempo. Por isso que a gente está aqui, 6 horas da manhã, ao vivo. Por quê? Porque 7 e pouquinho já estamos na rua. Bora trabalhar, bora lá fazer as coisas, resolver, tocar a vida. Por quê? Porque nós precisamos ser bons mordomos do nosso tempo. Não é ficar na cama dormindo o dia inteiro, achando que as coisas vão cair do céu. O que cai do céu é a bênção de Deus, a força, a sabedoria. Mas a gente tem que correr atrás aqui na terra. Cai, mas está por aí. Corre atrás para colher aquilo que Deus já te entregou. Amém? O pessoal lá vai entrando aí, Bom dia, Magna, Rafael, Deus abençoe também. Compartilha aí o link. Você que está aqui no YouTube, num outro horário, não esqueça de deixar o seu comentário para que eu saiba que você assistiu essa aula. Tenho pedido para fazer isso, para quem está acompanhando também, quem está realmente querendo crescer, aqueles que desejam mais aí de Deus. É isso aí, pastor Flávio. Deus ajuda quem cedo madruga. Glória a Deus. Nem está tão cedo, né? O sol lá vai já, aqui o sol lá vai já começando a surgir, Como os líderes planejam? Vamos aprender com Neemias? Vamos aprender com Neemias como que os líderes planejam. Primeira coisa, os líderes pensam. Pensar. Aqui eu até risquei, grifei. Os líderes criam tempo para pensar. Isso aqui, gente, é importantíssimo. O que a vida, o mundo quer fazer com a gente, fazer você não ter tempo de pensar, de planejar. As pessoas entram num ativismo tão grande que não dá tempo de pensar. E isso te
prende num círculo vicioso de atividades onde você vai ficar andando em círculos, dando voltas e não vai avançar. É interessante que limitar a pessoa de pensar é uma das principais, olha só o que eu vou te falar, é uma das principais estratégias, sabe de quem? Dos golpistas. Sabe aquele cara que liga e fala assim, olha, eu tô aqui com fulano de tal, a sua filha, e eu sequestrei, e eu vou acabar, se você não depositar agora o dinheiro, eu vou matar ela. Aí ele faz o que? Ele dá o telefone para alguém e a pessoa grita, oi, sou eu aqui, papai. Tu sabe, se você ouvir com calma, você vai ver que é um homem fingindo falando de mulher, é um trem mais ridículo. Só que como ele aprisionou a tua mente, não te fazendo pensar, você fala, meu Deus, é ela. Olha, é a voz dela. E o cara vai falando de um jeito que te elimina o raciocínio. Você vai vivendo só daquele impulso, só daquilo ali que ele está ali determinando. Olha, vai. Se você parar, peraí, mas minha filha está aqui em casa, minha filha está ali, ó, eu sei onde é que ela está, sabe? Então, os golpistas eliminam a pessoa de pensar. Assim ela se torna uma presa fácil. Elimina, sabe, às vezes com coisas atrativas o golpista faz. Ele chega ali numa fila de banco e fala, olha, eu tô aqui com esse cartão aqui, de loteria, foi premiado, vou ganhar aqui R$1 milhão aqui nesse cartão, só que eu não consigo trocar. Aí ele conta lá uma história mais doida e fala, se você me ajudar aqui, me passando aqui R$2.000, eu vou conseguir fazer tal, e eu te passo depois R$50 mil esse prêmio. Aí aquela fantasia, aquela ilusão de ganhar um dinheiro fácil, elimina o teu pensamento, o teu raciocínio. Pode perceber, você que já caiu em algum golpe, o que eles fazem? Eles fazem você parar de pensar. Por isso, o que esse mundo quer que você faça é parar de pensar. Viva, sabe, na correnteza que eles vão criando, sendo levado por aquela correnteza. Mas em nome de Jesus, Deus nos ensina a pensar, nos ensina a meditar. Gente, o que é um TSD? É um tempo para pensar, é um tempo para ouvir a voz de Deus. Na própria anatomia humana, Deus já nos ensinou a falar menos e ouvir mais. Tem uma boca e 2 ouvidos. Uma boca e 2 ouvidos. Então, quando você entra naquele momento, é para você parar um pouco de falar, sabe? Falar a metade e ouvir o dobro. Seja em qualquer relacionamento, inclusive com Deus. Porque ali você vai começar a criar. É nesse tempo que você tira para pensar que você vai criar. Você vai ter um tempo de criação, de criatividade. Um líder, ele pensa em tudo detalhadamente, sabe? É muito importante você até tirar um retiro. Eu gosto muito de fazer isso, né? Preciso fazer mais. Me retirar 1 dia, 2 dias, procurar um lugarzinho onde eu posso ficar sozinho e ali ficar meditando, pensando, criando, deixando Deus me ministrar dentro de mim, sabe? Aquela vigília que você separa para ouvir Deus. Ah, pastor, mas não tem tempo para isso. O líder cria o tempo para isso. Ele sabe o quanto isso é importante e os líderes criam tempo para pensar. Porque ali você vai receber impressões e ideias que procedem de Deus. Sim, às vezes é uma impressão, é um sentimento, é uma ideia.
E aquilo ali, de acordo que você vai deixando, é igual uma sementezinha, é uma semente tão pequenininha, mas ela vai crescendo, ela vai aumentando dentro de você, ok? Não planejar, ei, preste atenção, não planejar é o mesmo que planejar o fracasso. Não planejar é o mesmo que planejar o seu fracasso. Ok, segundo ponto, vamos lá? Como os líderes planejam? Primeiro, criam tempo para isso. Segundo, os líderes se preparam para as oportunidades. Né? Perceba que, né, voltando aqui para Neemias, na quinta-feira eu vou tratar mais, né, dentro do texto bíblico. Aqui eu vou trabalhar mais com os conceitos, né? Mas olha, Neemias se preparou para o momento em que ele falaria com o rei, né? Porque você vê que foram ali 4 meses desde o momento em que ele sentiu esse desejo de voltar para Jerusalém e reformar os muros, até o momento em que ele pede para o rei a autorização. E quando chegou este momento, além de ter todo esse planejamento, né, Neemias ele sabia como abordar, como falar, esperou o momento certo e estava preparado para aquele momento. Estava preparado para aquele momento. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que quando a oportunidade chega, você tem que estar preparado. Você não pode, quando chegar uma oportunidade, vou me preparar. Quando chegar uma oportunidade de fazer uma viagem internacional, aí eu vou procurar estudar inglês. Não vai dar tempo. Aí eu vou tentar lá tirar o passaporte, tirar o visto. Já não vai dar tempo mais. Você tem que estar preparado para este momento. Pastor, eu tenho chamado para missões. Glória a Deus. E aí, o que você tem feito com isso? Não, estou esperando uma porta se abrir. Não. Começa a orar. Qual país que Deus está colocando no seu coração? Começa a estudar sobre aquele país. Começa a estudar a cultura daquele país. Começa a aprender o idioma daquele país. Para que quando o momento chegar, você está pronto. Quando o momento chegar daquela empresa abrir aquela vaga, você já tem as condições necessárias para preencher aquela vaga, certo? Não dá tempo de se preparar quando a oportunidade chega. Os líderes já estão prontos no momento da oportunidade. Lógico que tem uma caminhada, é um processo, muita coisa você vai aprender na caminhada, mas pelo menos você já está correndo atrás, certo? Os líderes se preparam para a oportunidade. Quando chegou a oportunidade, o rei chegou para Neemias e falou assim: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Aí é interessante que Neemias diz assim: com muito medo eu disse ao rei. Cara, porque era um momento delicado. Era um momento delicado, porque se uma palavra errada com o rei era a tua morte. Então é interessante isso aqui, porque ele falou com muito medo, mas ele estava preparado. Ele abordou de uma forma perfeita o assunto. Ele começou ali elogiando o rei, falando bem dele, falando que ele era um grandioso rei. Depois ele falou assim: como eu poderia, né? Ele inverte as coisas, ele leva isso para dentro do coração daquele rei. É uma abordagem perfeita, né? Olha lá, quinta-feira a gente vai ler esse texto. Como que ele aborda perfeitamente, porque ele estava preparado. Agora, toda preparação não tira o medo. É muito verdadeiro isso aqui. O valor de um líder não é a ausência do medo. Nos projetos, por exemplo, os vários projetos que eu tenho no meu coração,
para com a igreja, para com a minha vida, meu coração às vezes fica tomado ali de um certo medo, de um temor, né? Talvez a palavra certa não é medo, né? Porque eu sempre digo que o medo paralisa, mas é aquele temor de estar querendo fazer a coisa certa, de não errar, de não falhar. E isso faz parte. O líder não tem a ausência do medo, mas consiste em seguir em frente, apesar dos temores que tenhamos. Seguir em frente, apesar dos temores. E eu encerro aqui no ponto 3. Quinta-feira a gente continua, para que a gente possa orar. Ponto 3 diz: os líderes fixam uma meta. Você precisa saber onde você quer chegar. Qual o alvo da sua vida? Não viva uma vida de qualquer forma. Não viva uma vida, sabe? Vou levando, o que der deu. Não. Crie metas, sonhe. Agora, não crie metas baixas. Teu Deus é um Deus tão grande. Minha meta é essa aqui. Não. Deixa Deus te mostrar o alvo da sua vida, a missão para a sua vida. Pastor, como é que eu descubro isso? Isso parece ser tão complicado. O que te incomoda é o que Deus está te chamando para fazer ali e melhorar naquela área. Sabe? O que te incomoda ver o desemprego. Deus está te chamando para ser um grande empresário e gerar muitos empregos. O que te incomoda, o que incomodava aqui Neemias era ver Jerusalém sem aqueles muros, e aquele povo passando ali dificuldades, medos, perigos. Aquilo incomodou o coração de Neemias e se tornou a missão da vida dele. Então, veja o que está te incomodando ao teu redor e faça disso a sua missão. Lógico, busque em Deus direcionamento, planeje, ore e crie metas. Os erros mais comuns: metas baixas, expectativas poucos realistas quanto ao cumprimento desses alvos. Às vezes a pessoa ela cria essas metas baixas porque ela está cheia de complexos, acha que não consegue, que não pode, que não... E é interessante que essas pessoas às vezes vão se auto-sabotando no caminho porque estão cheios de complexos, de inferioridades. Deus é um Deus grande e Deus tem coisas grandes para a sua vida. Sonhar pequeno e sonhar grande tem o mesmo preço, então sonhe grande. Deus nos pede para sonhar grande, mas ir devagar, passo a passo, certo? Deus abençoe e que nós possamos ser esses líderes que seguem aí cumprindo a nossa missão, a nossa visão, né? Que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né, gente? Eu quero tirar um tempinho aqui para a gente orar. Você que está acompanhando ao vivo, você pode, aquilo que a gente falou ali, nesse tempo de solitude, existe solidão e existe solitude. A solidão não é de Deus. Solidão é aquele momento que a pessoa ela quer se relacionar, mas não consegue, não tem quem. Deus nos chama a ter colegas, amigos, parceiros, alianças. Solidão não vem de Deus, mas existem momentos que nós precisamos buscar momentos de solitude. Você decide estar sozinho. Para quê? Para pensar, para ouvir Deus, para, deixar Deus ministrar no seu coração. É isso que eu quero agora que a gente possa ter. E nesses momentos, às vezes, vem impressões, vem palavras. E eu quero te incentivar a escrever aí agora, de acordo com que Deus for falando algo, Deus for te lembrando, escreva. Que a gente junto aqui, a gente vai orando e deixando que isso se torne uma realidade aqui nas nossas vidas. Amém? Ali, por exemplo, a Magna: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém. Glória a Deus. A Cleusa já está pedindo oração pela sua família. Amém, Cleusa.
Que Deus alcance aí a tua casa, os teus filhos, né? Em nome de Jesus, Nora. Que o Espírito de Deus envolva aí todos os teus familiares. Senhor Deus, estamos agora em oração, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que podemos ligar na terra e será ligado nos céus. E tudo que desligarmos na terra será desligado nos céus. Há poder quando há a unidade em oração, quando pessoas se unem em uma só voz, em um só pensamento, em um tempo de oração. Que o Senhor fale no nosso coração. Deus, assim como a Cleusa pede ali pela sua família, Deus amado, eu abençoo cada família aqui representada, cada lar aqui representado. Que esse dia seja um dia de vitórias, de realizações, de conquistas. Eu abençoo, ó Pai, aquele que está saindo, talvez agora, Deus, diante de algum desafio. Esse dia, Deus, eu preciso disso, porque essa semana é uma semana de desafios, ó Deus, de grandes eventos em nossa igreja. Deus amado, de grandes coisas que precisaremos realizar, ó Deus, decisões a serem tomadas. Eu clamo, ó Deus, que o Teu Espírito venha, Senhor, nos dando sabedoria para cada decisão. Deus, que eu não tome decisões, Senhor, baseado na emoção. Deus, que eu não tome decisões, Senhor, sem antes ter essa certeza, essa clareza, Senhor, na minha mente, ó Deus, não seja levado ou preso, Deus, pela falta de pensamento, de criatividade, mas o Teu Espírito gere isso dentro de nós. Nos livra, Senhor, de toda cilada, nos livra, Senhor, de todo caminho errado, de toda armadilha. Em nome de Jesus, que nós possamos romper, coloque as pessoas certas do nosso lado, coloque as conexões certas do nosso lado. Deus, eu clamo por isso, eu clamo conexões, pessoas de Deus que vão nos ajudar, Deus, a romper diante dos desafios. Conexões, pessoas, oportunidades. Sejamos preparados para essas oportunidades. Pai querido, vem com a Tua presença. Porque apesar, Deus, de tudo isso que aqui estamos aprendendo, sabemos, ó Deus, que existem momentos que é o Senhor. E nós continuamos dependendo completamente do Senhor. Se o Senhor não tiver no negócio, ó Deus, eu nem quero entrar. Se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não for comigo, eu não quero dar um passo sequer, ó Deus. Assim como Moisés disse, Deus, pode ser Canaã, pode ser terra que mana leite e mel, mas se o Senhor não estiver lá, não me interessa. Eu prefiro o deserto contigo do que Canaã sem a tua presença. Eu prefiro, ó Deus, o deserto contigo do que Canaã sem o Senhor. Porque o Senhor é o meu Canaã. O Senhor é o meu deleite, o Senhor é a minha provisão, é o meu sustento. Deus, desperta isso em cada coração desta manhã. O Senhor é o meu propósito maior, meu desejo maior. Fala, Senhor, ministre isso nos nossos corações e derrame as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ilumine. Você é um líder. Até a próxima aula.